Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Durante 10 anos, Isabella Thorne desempenhou o seu papel na perfeição. A graciosa esposa silenciosa de um titã da indústria. O mundo via-a como um belo acessório, uma peça elegante da coleção de um bilionário, facilmente substituível. Por isso, quando seu marido Marcos escolheu a gala mais cintilante da cidade para exibir a sua jovem amante, acreditou estar a finalizar o apagamento silencioso de Isabella. Imaginou a sua esposa grávida em casa, derrotada e destroçada. Estava enganado. O verdadeiro espetáculo da noite não foi o seu caso escandaloso. Foi a chegada dela, radiante, composta, de braço dado com um CEO recluso cujo poder podia arrasar impérios. Isabella Thorne não veio para chorar. Veio para cobrar. O ar no grande salão do Metropolitan Museum of Art estava espesso com cheiro a dinheiro e lírios. Era a gala anual dos benfeitores, o indiscutível auge do calendário social da cidade de Nova York, um lugar onde se ostentavam fortunas, se forjavam alianças e se podiam construir ou arruinar reputações entre a sopa e o salmão. Esta noite o ar crepitava com uma energia particular e, no seu epicentro, estava Marcus Thorne. Marcus era um homem esculpido pela ambição. Não vinha de dinheiro antigo. Era algo muito mais feroz. Subiu à força desde as ruas ásperas do Queens, com os nós dos dedos em carne viva e a sua determinação forjada no fogo da inveja. Agora, com 42 anos, era CEO e fundador da Thorne Industries, um vasto império logístico global que construiu com uma combinação de previsão de mercado quase sobrenatural e uma implacabilidade lendária. Era bonito de forma severa, com traços angulares acentuados, olhos da cor do aço e cabelo escuro que começava a ceder a uma recessão distinta nas têmporas. Esta noite usava um smoking Tom Ford feito por medida e, no pulso, brilhava um PC Philippe Grandmaster Chime, um relógio mais caro do que a casa onde crescerá. Mas não era o fato nem o relógio que faziam murmurar a sala. Era a mulher agarrada ao seu braço. Chamava-se Katarina Rostova. Tinha 23 anos, era modelo, com olhos como massa crua, pernas impossivelmente longas e uma nuvem de cabelo louro que parecia captar a luz de cada cristal nos candelabros por cima. Estava vertida num vestido carmesim que deixava pouco à imaginação. Uma faixa escarlate contra o mar monocromático de trajes de gala. Olhava para Marcos com uma adoração tão descarada quanto pública. Não estavam apenas a comparecer juntos. Eram uma declaração. Cada gargalhada partilhada, cada toque possessivo da sua mão na parte inferior das costas dela era um comunicado de imprensa meticulosamente encenado. Que descaramento, murmurou Beatrice Vanderbilt, uma dama da alta sociedade, cujo sangue era tão azul que era praticamente índigo, abanando-se com o programa. A esposa dele está grávida de 6 meses, pelo amor de Deus. O seu acompanhante, um herdeiro bancário chamado Philip Sterling, deu um gole lento no champanhe. O bebê é provavelmente a razão disto. Indicou com um copo. Força uma crise. Ele quer sair, mas quer ser o dono da narrativa. A narrativa, no mundo deles, era tudo. Era mais valiosa do que opções de ações, mais poderosa do que um lugar no conselho. E Marcus Thorne era o mestre da narrativa. Estava a tecer uma história de um homem vital e poderoso, acorrentado a um casamento frio e sem inspiração, agora finalmente liberto para abraçar um amor apaixonado e vibrante. Era um clássico, e ele estava a representá-lo até ao fim. Movia-se pela sala como um tubarão. Katarina, um belo peixe-raia ao seu lado. Cumprimentava um senador aqui, um magnata da tecnologia ali. A sua voz um barítono confiante que cortava o murmúrio educado. Apresentava Katarina não como uma aventura, mas como uma presença fixa, o futuro, a nova senhora Thorne. Tudo no seu gesto insinuava isso. As pessoas sorriam. Apertavam-lhe a mão. Diziam a Katarina que estava linda, mas os olhos brilhavam como os de abutres. Farejavam sangue. Um divórcio desastroso e de alto perfil era o melhor espetáculo de Manhattan. Marcos sentia os olhares, os sussurros. Saboreava-os. Faziam parte do plano. Tinha oferecido à sua esposa Isabella uma saída. Uma saída silenciosa e digna, com um acordo tão vasto que beirava o insulto. Aceita o dinheiro, aceita uma moradia no Upper East Side e desaparece. Esperava que ela desabasse. Isabella era gentil.
Essa era a palavra mais generosa. Era fruto de dinheiro antigo, do tipo silencioso e decadente. Do tipo que tinha nome e linhagem, mas que já perderá os dentes para defender a sua fortuna. A sua família, os Dvits, tinham sido proeminentes há um século. Agora, o nome era apenas um sussurro no cabeçalho de algumas fundações caritativas empoeiradas. O casamento deles, há 10 anos, tinha sido uma fusão perfeita. O poder bruto e dinheiro novo dele pela linhagem e acesso social dela. Tinha sido a esposa perfeita, elegante, composta, nunca questionava suas noites fora, nunca desafiava sua autoridade. Decorava as casas, organizava os jantares dele e usava o apelido como um vestido de alta costura. Ele confundira o seu silêncio com fraqueza, a sua graça com fragilidade. ChatGPT Said. Quando ela anunciou entre lágrimas a sua gravidez há 4 meses, depois de anos a tentar, ele não sentiu alegria, mas sim o estalar frio e duro de uma armadilha. Um filho complicava o seu plano de 5 anos. Um filho, especialmente um rapaz, seria uma ligação permanente, uma reivindicação sobre o império pelo qual ele tinha sangrado. Por isso, ele fez cair o martelo. Contou-lhe sobre Catarina. Disse-lhe que o casamento era um acordo comercial que tinha chegado ao fim. Disse-lhe para assinar os papéis. Esperava lágrimas, histeria, um apelo patético. O que obteve foi um silêncio gelado. Ela limitou-se a olhá-lo, com os olhos azul pálido indecifráveis, e disse: "Entendo." Depois retirou-se para a cobertura de 10.000 pés quadrados, tornando-se um fantasma na sua própria casa. Ele assumiu que ela estava a desmoronar, a consultar o pai fraco de vontade, a preparar-se para a rendição inevitável. A sua ausência esta noite era sua bandeira branca. "Marcos, querido." Uma voz ronronou. Era Cassandra Blair, uma colunista de mexericos cujo texto era mais afiado que o bisturi de um cirurgião. "Estás com ótimo aspecto. E esta deve ser a Catarina, querida. Essa cor é divina em ti, Cassandra", disse Marcos com um sorriso de predador. "Que bom ver-te. A Catarina é uma grande amiga." Os olhos de Cassandra cintilaram com malícia. "Uma grande amiga, claro. Diz-me, Marcos, como está a Isabela? Ficamos todos tão desapontados por não a ver esta noite. Estamos todos tão entusiasmados com o bebê." Foi um golpe direto, e ambos sabiam disso. O sorriso de Marcos não vacilou. Estava prestes a afastar Catarina quando um súbito silêncio caiu sobre a entrada do salão de baile. Não foi um silêncio dramático, mas uma cessação gradual do ruído, uma onda de quietude que começou no grande arco e se espalhou como geada a rastejar por um vidro de janela. Cabeças viraram-se. Conversas terminaram a meio das frases. Marcos também se virou, com um lampejo de irritação no rosto. Esperava uma celebridade atrasada, talvez um membro da realeza. O que viu fez o sangue fugir-lhe do rosto. A cor desapareceu por completo, como se alguém tivesse acionado um interruptor, deixando a pele dele com um branco ceroso e doentio. A taça de champanhe na mão de Catarina tremia. Era Isabela, mas não era a Isabela que ele conhecia. Não era o fantasma pálido e silencioso que assombrava sua cobertura. Esta mulher era uma fênix. O cabelo, geralmente preso num coque elegante e simples, estava solto em ondas suaves e glamorosas que lhe caíam sobre os ombros. Usava um vestido de seda azul meia-noite feito por medida, uma criação magistral de um costureiro que ele nem reconhecia. Era modesto mas régio, desenhado para celebrar, não esconder, a curva suave e perfeita da sua gravidez. Diamantes cintilavam no pescoço e nas orelhas, não os que ele lhe comprará, mas relíquias, as antigas joias Dit que não viam a luz do dia há décadas. Brilhavam com um fogo que parecia zombar do brilho ostensivo do seu próprio mundo. Ela estava radiante, bela e absolutamente serena. Mas o verdadeiro golpe de mestre, o detalhe que sugou todo o ar dos pulmões de Marcus Thorne, era o homem cujo braço ela segurava. Era alto, com uma presença silenciosa mas imensa que fazia as pessoas endireitarem a postura sem se aperceberem. Tinha um rosto bonito e inteligente, com olhos bondosos que escondiam uma dureza por trás. Era Damian Steele. O Damian Steele, CEO da Aegis Global, uma firma de capital privado tão poderosa e discreta que era conhecida no mundo financeiro como o Fantasma. A Aegis Global não apenas adquiria empresas, absorvia-as,
reformulava mercados e derrubava reis corporativos com precisão aterradora. O próprio Steele era um recluso, um homem que raramente comparecia a eventos sociais e cuja fotografia quase nunca aparecia na imprensa. Era o único homem naquela sala cujo poder e fortuna podiam eclipsar os de Marcus. Era um criador e destruidor de reis, e estava a olhar para Marcus do outro lado da sala com uma expressão calma, protetora e totalmente desdenhosa. Quando Isabela encontrou o olhar do marido, um pequeno sorriso conhecedor surgiu nos seus lábios. Não era um sorriso de raiva nem de dor. Era o sorriso de uma rainha que acabará de mover a torre para a posição certa. Olhou o adversário do outro lado do tabuleiro e sussurrou: cheque. Marcus Thorne, o mestre da narrativa, o homem que construiu um império a prever todos os desfechos, ficou imóvel. Pela primeira vez na vida, não fazia ideia do que estava a acontecer. A sua história cuidadosamente construída, a execução pública do seu casamento, acabará de ser sequestrada. O seu rosto pálido era uma máscara de choque e de horror visceral crescente. Os sussurros na sala explodiram em clamor. O jogo tinha mudado, e ele já não estava no controlo. A distância entre a entrada do salão e a posição de Marcus junto ao bar principal era talvez de 30 metros. Para Marcus, parecia 1 quilômetro de terra queimada. Todos os olhos na sala saltavam entre ele e o casal que se aproximava, um suspiro coletivo e silencioso pairando no ar. Sentiu o aperto de Catarina intensificar-se no seu braço, as unhas a cravarem-se na lã fina do smoking. O seu rosto, normalmente uma máscara de beleza confiante, estava agora pálido e contraído pela confusão e pelo medo. Era um adereço, e a sua estrela acabará de ser espetacularmente ofuscada. Isabela movia-se com uma calma sobrenatural. Era o olho do furacão que acabará de criar. Não apressava os passos, eram medidos e graciosos, enquanto atravessava o mar subitamente dividido da elite nova-iorquina. Damian Steele era o acompanhante perfeito, a mão repousando suavemente sobre a dela, a sua presença um escudo silencioso e impenetrável. Acenava quase imperceptivelmente algumas caras conhecidas, um bilionário da tecnologia aqui, um diplomata estrangeiro ali, mas o seu foco nunca se desviava da mulher ao seu lado. Não estavam apenas a chegar, estavam a fazer uma marcha real. À medida que se aproximavam, o choque de Marcus começou a fermentar numa raiva quente e espessa. Como usava ela? Como usava aquela mulher tímida e apagada, que ele decidirá descartar, orquestrar uma humilhação pública destas? E onde, pelo amor de Deus, tinha ela encontrado Damian Steele? O homem era um mito. Marcus tentava marcar uma reunião com ele há anos. Sem sucesso. A firma de Steele, a Aegis, era o santo graal dos predadores corporativos e dos titãs. Uma caixa negra de imenso capital e influência. Vê-lo ao lado de Isabela era como ver um leão a ser conduzido por uma ovelha. Ou assim ele pensava. Pararam a poucos passos dele. O silêncio agora era absoluto. O quarteto de cordas no canto hesitou com os arcos suspensos sobre os instrumentos. Marcus, disse Isabela, a voz clara e firme. Não tinha a fragilidade chorosa a que ele estava habituado. Era como um sino de prata perfeitamente afinado, ressonante e puro. Esperava ver-te aqui. Eu não perderia esta gala por nada. Os olhos dela pousaram em Catarina, um olhar que não era hostil, mas simplesmente desdenhoso. Era o olhar que se dá a um móvel mal colocado num corredor. Nesse único olhar fugaz, ela retirou a Catarina o poder, a juventude, a beleza, tornando-a absolutamente insignificante. Catarina estremeceu visivelmente e recuou meio passo atrás de Marcus. Marcus encontrou a voz, forçando-a a sair por uma garganta apertada. Isabela, o que é isto? O que estás aqui a fazer? A participar num evento de beneficência que coorganizo há 5 anos, respondeu ela com fluidez, um leve tom de surpresa, como se a pergunta fosse absurda. E a pôr a conversa em dia com um velho amigo. Conheces o Damian Steele, não conheces? Damian estendeu a mão. Não era um pedido. Era uma ordem. Marcus, em piloto automático, apertou-a. O aperto de Steele era firme, seco e breve. Thorne, disse Steele, a voz um barítono baixo e uniforme. Não havia calor nela, apenas um reconhecimento neutro e plano. Não estava a cumprimentar um igual. Estava a reconhecer um obstáculo. Steele, conseguiu dizer Marcus, a mente em turbilhão,
tentando processar os dados impossíveis diante de si. Um velho amigo. Os amigos de Isabela eram as esposas ocas dos seus sócios e algumas relíquias dos tempos de debutante. Damian Steele não estava nessa lista. Isto era um movimento calculado. Era uma declaração de guerra. Lamento tanto saber que não te estavas a sentir bem, disse Cassandra Blair, a colunista, materializando-se junto ao cotovelo de Isabela, os olhos acesos com o fogo de um exclusivo de uma vida. O Marcos estava mesmo a dizer-nos que estavas em casa a descansar. Tentou recuperar o controlo, interpretar o papel de marido preocupado, ainda que afastado. Isabela, talvez este não seja o lugar. Devias ter cuidado, na tua condição. A minha condição? Ela pousou uma mão sobre o ventre, um gesto simultaneamente maternal e desafiador. Nunca me senti tão forte. E o Damian tem sido perfeito cavalheiro. Tem me aconselhado sobre, todo tipo de coisas. Carteiras de investimento, trustes, preparativos para o bebê. Olhou diretamente para Marcos agora, os olhos azuis já não suaves e suplicantes, mas afiados e brilhantes como estilhaços de gelo. É preciso tanto cuidado para garantir o futuro de uma criança. Não se pode deixar isso ao acaso. Foi um tiro direto à proa. ChatGPT Said. Ela estava a falar do dinheiro dele, do império dele, do futuro do filho dela. Damian Steele falou de novo, a sua voz calma cortando a tensão. O pai da Isabela e o meu foram sócios no seu primeiro negócio, há décadas. As nossas famílias têm uma longa história. Quando soube que ela precisava de um conselho independente, fiquei feliz por intervir. Olhou para Marcos. Amigos de família protegem-se uns aos outros, especialmente quando veem um dos seus a ser desvalorizado. A palavra desvalorizado aterrou como um murro no estômago de Marcos. Era a linguagem do mercado, a sua linguagem, agora virada contra ele. Estavam a retratá-lo como um mau investimento, um homem que não reconheceu o ativo que tinha na própria esposa. A narrativa que ele tão cuidadosamente construíra, do marido dinâmico e da mulher aborrecida, estava a ser rasgada e reescrita diante dos seus olhos. A nova narrativa era muito mais cativante. A corajosa mãe grávida apoiada por um protetor poderoso e misterioso a enfrentar o marido cruel e adúltero. Ele já não era o protagonista da sua história. Tinham-no acabado de tornar no vilão. Com licença, disse Isabela, imagem de cortesia final. Vejo os Van Aersali e tenho de cumprimentá-los. Foi esclarecedor ver-te, Marcos. Fez um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça. Catarina. E com isso, virou costas e afastou-se. Damian Steele a seu lado, deixando Marcos de pé entre os escombros. Os sussurros à sua volta já não eram contidos. Estavam eletrizados. Ele conseguia apanhar fragmentos. Viste a cara dele? Damian Steele, logo ele. O pai dela e o dele. Nunca soube que os Dvit circulavam nesse meio. Ela jogou com ele. Como um violino. Catarina puxou-lhe pela manga. A voz um sussurro desesperado. Marcos, o que se passa? Quem é aquele homem? Marcos fixou o olhar nas costas de Isabela, cada vez mais distantes. Estava a ver uma estranha. A mulher com quem casara, a mulher que pensara poder quebrar e descartar, não existia. No lugar dela estava esta estratega brilhante e fria que o acabará de ultrapassar da forma mais pública possível. A gala estava arruinada. O anúncio dele fora uma catástrofe. Mas ele sabia, com uma certeza que o gelava até ao âmago, que aquilo não era o fim. Era o primeiro tiro. Lembrou-se de uma conversa de anos atrás, num dos primeiros encontros deles. Estava a vangloriar-se de uma aquisição corporativa particularmente agressiva. Ela escutou pacientemente, um pequeno e indecifrável sorriso nos lábios. O meu pai sempre me disse, dissera ela, suavemente, que nunca se deve confundir educação com fraqueza. Muitas vezes é apenas outro tipo de armadura. Ele tinha descartado aquilo como sabedoria antiquada de uma dinastia falida. Agora entendia. Passou uma década a tentar romper a armadura dela com força bruta, sem perceber que, o tempo todo, ela estava a forjar uma espada, e naquela noite ele sentirá a ponta no pescoço. Puxou o braço, libertando-se do aperto de Catarina, a mente um maelstrom de fúria e de uma nova emoção aterradora. Medo. A gala já não era uma festa. Era um campo de batalha.
E ele acabará de descobrir que estava completamente em desvantagem. A viagem de regresso à cobertura foi um estudo em silêncio glacial. Catarina estava encostada à porta oposta do Rolls-Royce Phantom. O vestido vermelho agora parecia berrante e barato sob a luz crua da cidade. Continuava a lançar olhares furtivos a Marcos, o rosto jovem uma tela de confusão e pânico latente. O conto de fadas em que acreditara, o homem poderoso que a elevaria do mundo transitório das capas de revista até a elite permanente da sociedade nova-iorquina, tremeluzia como uma lâmpada com mau contato. Marcos não via nada. Fitava a janela, a cidade esborratada do lado de fora, mas a mente estava a quilômetros e anos de distância, a reexaminar freneticamente os últimos 10 anos à procura de pistas que perderá. Era um arquiteto de sistemas, um homem que compreendia logística complexa como ninguém. A sua vida inteira era construída sobre avaliação de risco e reconhecimento de padrões. E, mesmo assim, falhara em ver o padrão mais importante de todos, o que se desenvolvia dentro da própria casa. Nossas famílias têm uma longa história. As palavras de Damian e Steele ecoavam-lhe na mente. Pareciam uma mentira, uma ficção conveniente inventada para gala. Os Dvitt eram irrelevantes. Que ligação podiam ter com um titã como Steele? Entrou furioso na cobertura, atirando o casaco de smoking para cima de um sofá Roche Bobois. Quero tudo que temos sobre Damian Steele e a Aegis Global. Rosnou para o telefone, a ligação direta ao seu chefe de segurança, um ex-agente da Mossad chamado AVI. E quero tudo. Finanças. Associados conhecidos. Histórico pessoal. E quero um mergulho profundo na família Dvitt. Vai 50 anos para trás. Cada negócio, cada sociedade, cada investimento. Quero saber com quem o avô da Isabela almoçou em 1975. Catarina entrou atrás dele, torcendo as mãos. Marcos, por favor, fala comigo. O que é que se passou? Com quem é que ela estava? Estava com o homem que acabou de declarar guerra contra mim, respondeu Marcos, a voz crua. Finalmente olhou para ela, e, pela primeira vez, não a viu como uma bela fuga, mas como um problema. A presença dela na vida dele, que horas antes era símbolo de poder e liberdade, era agora a arma que estavam a usar contra ele. Ele era o adúltero insensível. A narrativa mais simples e mais condenatória. Isto muda tudo, disse ele, a voz baixando para um tom baixo e perigoso. O nosso acordo tem de ser mais discreto. O rosto de Catarina caiu. Discreto? Mas tu disseste que ias deixá-la. Disseste que íamos ficar juntos. E eu tratarei da minha mulher, rosnou. Mas não posso fazê-lo contigo pendurada no meu braço como uma maldita faixa de campanha. Não agora. Vai para o hotel. Fica lá. Não me ligues. Eu ligo-te. As lágrimas brotaram-lhe dos olhos. O hotel. Mas as minhas coisas estão aqui. Eu pensei. Não quero saber o que pensaste, rugiu, o autocontrolo a estilhaçar-se finalmente. Os teus pensamentos não entram nesta equação. Percebeste? Esta é a minha vida, a minha empresa, o meu nome em jogo. Isto é um jogo de $1.000 milhões. E tu não és jogadora. Vai. A crueldade das palavras pairou no ar. Catarina fitou-o, o rosto uma mistura de choque e dor, antes de se virar e fugir, um soluço estrangulado a escapar-lhe dos lábios. Marco sentiu uma pontada de algo, não arrependimento, mas irritação. Ela era uma distração que já não podia permitir. Serviu-se de um Macallan 25. O líquido âmbar não fazia nada para acalmar o caos no estômago. Começou a andar pelo enorme salão, as luzes da cidade cintilando embaixo como uma plateia zombeteira. Sempre vira a família de Isabela como uma piada. O pai dela, Gerald Dvitt, era um homem gentil e erudito que geria o que restava do dinheiro familiar num escritório com painéis de madeira no segundo andar da sua mansão em ruínas de Greenwich. Falava mais de história da arte e línguas mortas do que de portfólios de ações. Marcos achava-o patético, uma relíquia de uma era passada. Presumia que Isabela partilhava da sua opinião. Tinha julgado mal a relação dela com o pai. Via-a como o afeto bonito de uma filha para um pai bondoso mas ineficaz. Agora perguntava-se o que discutiam nas longas chamadas de domingo, aquelas que ele sempre ignorava. Estariam a planear isto? Teria aquele velho erudito andado silenciosamente a fazer ligações,
a cobrar favores antigos, a preparar o terreno para este momento? A raiva que sentirá na gala dava agora lugar a uma fúria fria e pragmática. Subestimara o inimigo, um erro fatal, mas corrigível. Tinha construído um império por ser mais implacável, mais astuto, e mais disposto a jogar sujo do que qualquer outro. Isabela e o seu protetor fantasma queriam guerra. Ele dar-lhe-ia. Irá esmagá-los. Começaria pelo divórcio. Pintaria Isabela como instável, uma mãe incapaz. Usaria a condição dela contra ela, tal como ameaçara. Vazaria histórias sobre o declínio financeiro da sua família. Pintá-la-ia como uma interesseira em desespero. Enterrá-la-ia em processos até ela implorar pelo acordo inicial. O telefone vibrou. Era a VI. Tenho algo, senhor. É preliminar, mas precisa ver isto. Um ficheiro seguro apareceu no tablet de Marcos. Abriu-o. Era um recorte antigo do Wall Street Journal de 1982. O título dizia: Steel Innovations e DeWitt Holdings anunciam joint venture em tecnologia emergente de semicondutores. Marcos encarou a foto granulada. Lá estavam Damian Steel Sênior mais jovem e esguio, e ao lado dele, um homem com os mesmos olhos gentis e postura erudita de Gerald DeWitt. Era o avô de Isabela, Alistair DeWitt. O artigo descrevia uma parceria promissora entre um engenheiro visionário, Steel Sênior, e uma firma de capital de risco discreta, DeWitt Holdings. Deslizou para baixo. Outro artigo, de 1985. Steel Innovations declara falência. Acusações de aquisição hostil por empresa rival. O artigo mencionava que uma concorrente maior e mais agressiva, chamada Apex Consolidated, tinha usado táticas predatórias para roubar engenheiros-chave e provocar um colapso de ações, permitindo-lhes adquirir as patentes da Steel Innovations por tostões. O investimento DeWitt foi dizimado. Damian Steel Sênior morreu de ataque cardíaco menos de um ano depois. A última peça do puzzle encaixou-se com um baque nauseante. Marco sentiu um choque como se tivesse tocado num fio elétrico. Não precisava que a VI lhe dissesse o resto. Sabia. Fez o seu primeiro milhão com esse negócio. A Apex Consolidated tinha sido a sua primeira grande aquisição, a rampa de lançamento da Thor Industries. Ele fora o arquiteto da aquisição hostil. Supervisora pessoalmente a destruição da Steel Innovations. Tinha destruído o pai de Damian Steel. O pavor gélido da gala regressou, desta vez, como uma onda gigante. Isto não era apenas negócio. Não era sobre trair a esposa. Era uma vingança de 40 anos. Damian Steel não apareceu apenas para ajudar uma velha amiga de família. Ele esteve à espera. Esperou o momento perfeito, a alavanca ideal para vingar o pai. E Marcos, na sua arrogância, entregou-lhe. Ao humilhar Isabela, ofereceu a Damian o casus belli ideal, uma causa nobre para mascarar uma busca pessoal e fervilhante de vingança. Isabela não era um peão no jogo de Damian. Ela era a rainha. A humilhação pública, a gravidez, a sua posição irrepreensível de esposa traída. Ela era justificação moral para o massacre corporativo que se avizinhava. Marcos afundou-se no sofá, o tablet a escorregar-lhe das mãos. O Macá lançou-lhe as cinzas na boca. Olhou à volta da cobertura, para a arte inestimável, o mobiliário feito por medida, os símbolos da sua vitória. Percebeu que não estava num palácio. Ele estava numa gaiola dourada, e as paredes estavam a fechar-se. Pensava que era o predador, o tubarão, a mover-se pelas águas turvas dos negócios. Mas o tempo todo, uma criatura muito maior, muito mais antiga, um leviatã, observava-o das profundezas. E ele nadara, cego e arrogante, diretamente para suas mandíbulas. A guerra não estava prestes a começar. Estava a ser travada em silêncio há décadas, e ele era o único que não sabia. Na manhã seguinte à gala, a cidade acordou para uma nova realidade, cuidadosamente curada e entregue por Cassandra Blair. A sua coluna, distribuída por dezenas de plataformas, não era apenas mexerico. Era uma obra-prima de guerra narrativa. A manchete dizia: o espinho no seu caminho, Isabela DeWitt, grávida, encontra um campeão revestido de aço. O artigo era brutal. Retratava Marcos não apenas como adúltero, mas como tolo. Justapunha a imagem da amante ousada vestida de escarlate com a esposa régia, radiante e resiliente.
Gotejava admiração pela coragem e força silenciosa de Isabela. Mas o golpe de mestre era menção casual, quase incidental, da amizade multigeracional entre as famílias Dvitt e Steele. Legitimava a aliança, fazendo a presença de Damian parecer não uma provocação, mas uma intervenção nobre e natural. O artigo tornou-se viral antes das 9 horas da manhã, quando o mercado abriu. #Tia Isabela estava nas tendências do Twitter. A história tinha tudo: uma esposa grávida desprezada de família nobre, um vilão novo rico, e um bilionário misterioso a chegar para salvar. Era um conto de fadas da era moderna, e Marcos era o dragão. O primeiro abalo atingiu a Thor Industries às 9h31. As ações, geralmente um bastião de estabilidade, caíram 4%. Não era uma catástrofe, mas um tiro de aviso. A queda não foi causada por qualquer problema fundamental no negócio. Foi causada pelo sentimento, pela narrativa. O mercado não gostava da imagem de um CEO envolvido num escândalo público, ainda por cima num onde ele estava claramente a perder na opinião pública. Marcos estava no seu escritório, um santuário envidraçado no 40º andar acima da Park Avenue, quando seu CFO, um homem perpetuamente nervoso chamado George Finney, entrou a correr, com o rosto lívido. O conselho está a convocar uma reunião de emergência, gaguejou George, segurando o telefone como se fosse uma granada ativa. Estão preocupados com o dano à reputação. Beatrice, és muito gentil, disse Isabela, a voz calorosa. Sim, tem sido um momento difícil, mas o apoio tem sido avassalador. Agora estou focada no bebê. Sim, vou afastar-me das minhas funções na Fundação Thorne, mas espero começar uma nova iniciativa de caridade, algo focado em apoiar mães solteiras e crianças em situação de crise. Foi uma jogada brilhante. Enquanto Marcos planeava lançar lama, ela construía uma catedral de superioridade moral. Não era apenas a esposa traída. Estava a tornar-se uma santa. Damian observava-a, com um pequeno sorriso de admiração no rosto. És natural nisto, disse ele, quando ela desligou. Tive muito tempo para observar, respondeu Isabela, pousando a mão sobre o estômago. Durante 10 anos, o meu único trabalho era gerir a vida social do Marcos, ser o fundo suave e focado da ambição afiada dele. Aprendi como as pessoas reagem. Não reagem à raiva. Reagem à graça sob pressão. Não se unem a uma mulher que grita. Unem-se a uma mulher que sofre com dignidade. O pai, Geraldi, serviu-lhe uma chávena de camomila. O teu avô teria orgulho, minha querida. Sempre disse que a maior força de Alistair Dvitt era ver valor onde os outros não viam. Olhou para Damian. Viu isso no teu pai. E eu vejo em ti. O Alistair arriscou-se com meu pai quando ninguém mais o faria, disse Damian, a voz tingida com uma velha dor fria. Quando Marcos o destruiu, não destruiu só uma empresa. Destruiu um homem. E levou o investimento da tua família com ele. Isto não é só pelo meu pai. É pelo teu também. Esta era a parte que Marcos nunca entenderá. O laço entre as duas famílias não era apenas uma nota de rodapé histórica. Era uma dívida de honra. Quando Marcos arruinou Steele Sênior, também aleijou os Dvitt, forçando-os a uma geração de pobreza gentil e influência perdida. O casamento de Isabela com Marcos, visto pelo mundo como uma ascensão social para ela, era, numa reviravolta sombria e irônica, um casamento com o homem responsável pela queda da sua família. O golpe seguinte caiu nessa tarde. A Thor Industries estava nas fases finais de uma enorme fusão com um conglomerado alemão de transporte marítimo, um negócio que tornaria Marcos o rei incontestado da logística global. Era a culminação do trabalho da sua vida. Às 14 horas, os alemães desistiram. A razão oficial era a volatilidade do mercado e preocupações sobre a estabilidade da liderança executiva. A mensagem não oficial era clara. Ninguém queria meter-se com uma empresa que estava na mira de Damian Steele. A notícia fez as ações da Thor Industries caírem em queda livre. Afundaram 25% numa hora. Milhões de dólares em capitalização de mercado evaporaram no ar. A fortuna pessoal de Marcos, ligada às ações, estava a sangrar. Estava na sala do conselho com a sua equipa jurídica, uma falange dos advogados mais caros de Nova York, quando o telefone tocou. Era Catarina. Ignorou. Voltou a tocar. E de novo. Finalmente, enfurecido,
Atendeu. O que te disse? Sibilou ao telefone. Marcos, tens de me ajudar, soluçou ela, a voz histérica. Mandaram-me sair do hotel. Os meus cartões estão a ser recusados. Disseram que a conta foi encerrada. Aquela que abriste para mim. Sentiu uma lasca de gelo nas veias. As contas. O apartamento. O carro. Todos os enfeites dourados do caso deles. Ele tinha posto tudo sob uma empresa subsidiária, uma pequena filial do Império Thor, por motivos fiscais. Qual subsidiária? Perguntou, sentindo o pavor a apoderar-se dele. Ela disse o nome. Uma entidade insignificante chamada Rosedale Properties. Marcos deixou cair o telefone. A Rosedale Properties era financiada por uma linha de crédito de um dos credores cuja dívida fora comprada pela Aegis Global. Steel não adquirira apenas alavancagem sobre a empresa-mãe. Adquirira a trela da amante de Marcos. Com um único telefonema, chamou a dívida, congelou os ativos e cortou Catarina por completo. Era um gesto pequeno, mesquinho, no grande esquema das coisas. Mas o seu impacto psicológico foi devastador. Demonstrava um nível de onisciência aterrador. Damian Steel não sabia apenas o que Marcos fazia. Sabia como fazia. A guerra não estava a ser travada apenas em salas de reuniões e mercados de ações. Estava a ser travada nos detalhes, nos cantos escuros da vida de Marcos. Os que ele achava estarem escondidos. Damian e Isabela não estavam apenas a atacar a empresa. Estavam a desmontar a vida dele peça por peça, brilhante por brilhante. Marcos olhou para os rostos dos seus advogados. Evitavam o seu olhar. Estavam a olhar para um homem que já não era um rei, mas um passivo. Pela primeira vez, sentiu-se completa e absolutamente sozinho. Tinha construído um império com base no medo e na ambição. Mas nunca construiu um com base na lealdade. E agora, com o seu reino a ruir, não tinha ninguém a quem recorrer. Era um titã, sim, mas um titã sobre uma fundação de areia. E a maré estava a subir. A quinzena que se seguiu à gala dos benfeitores não foi um período de guerra aberta, mas de asfixia lenta e sufocante. Marcos Thorne, um homem que prosperava em confrontos explosivos e vitórias decisivas, viu-se preso num pântano. A batalha não foi travada nos seus termos, mas no tribunal da opinião pública e no cálculo silencioso e implacável dos mercados. Arenas onde Isabela e Damian Steel se revelavam grandes mestres. O seu primeiro instinto foi combater fogo com fogo. Libertou a sua feroz equipa de relações públicas com um orçamento de 9 dígitos, instruindo-os a recuperar a narrativa. Plantaram histórias insinuando a instabilidade emocional de Isabela, usando a sua gravidez como sugestão velada de desequilíbrio hormonal. Tentaram pintar Damian Steel como um predador oportunista, um saqueador corporativo a usar uma disputa doméstica como cortina de fumo. Mas cada tentativa era parida com precisão mortal. Para cada artigo que a equipa de Marcos colocava num tabloide, um jornalista financeiro respeitado publicava uma análise ponderada sobre a má gestão na Thor Industries, citando fontes anônimas dentro da empresa. Para cada insinuação sobre o estado emocional de Isabela, surgia uma fotografia dela serena e radiante durante uma visita a um hospital infantil, acompanhada de uma citação elogiosa do diretor da instituição. O público já tinha escolhido a sua heroína. Qualquer ataque só servia para reforçar o papel de Marcos como vilão. A pressão financeira era ainda mais implacável. Marcos tentou abrir uma nova linha de crédito para proteger a empresa da volatilidade das ações. Contactou um banqueiro do JP Morgan Chase, um homem com quem jogava golfe e partilhava uísques há anos. A reunião foi cordial, mas gelada. Marcos, sabes que valorizamos a nossa relação, disse o banqueiro, evitando encontrar-lhe o olhar. Mas o conselho tem preocupações com a avaliação de risco. A instabilidade, a percepção pública e, francamente, o fator Steel. Ninguém quer estar do lado errado de uma jogada da Aegis Global. Não é pessoal. Simplesmente tornou-se insustentável. O golpe final formal chegou numa terça-feira à noite. Estava sozinho na cobertura. O silêncio do vasto espaço era um testemunho da sua solidão. Um estafeta chegou trazendo um único envelope creme de papel grosso, com simples brasão em relevo da Aegis Global. No interior, não havia preâmbulo nem jargão corporativo. Era um documento de uma página,
Uma proposta formal da Aegis para adquirir a participação total de controle de Marcus Thorne na Thor Industries. Leu os números, o sangue gelando. O preço por ação oferecido era irrisório, uma fração do valor de um mês antes da gala. Era uma soma concebida com precisão cirúrgica. Não era suficiente para o falir. Continuaria a ser um homem de riqueza considerável. Mas era uma quantia que o despojaria de poder, de influência, de posição no mundo. Era uma oferta para o deixar viver, mas em exílio. Uma castração pública. Atrás da proposta, vinha uma segunda folha, mais pequena. Não era da Aegis. Era papel pessoal de Isabela, com o D elegante do brasão da família Dwight no topo. A nota não estava escrita à mão, mas dactilografada, sinal da sua natureza deliberada e calculada. Marcus. Começava. Imagino que esteja zangado neste momento. Imagino que vejas isto como um ataque. Preciso que compreendas que não é. Isto não é sobre vingança. Vingança é um assunto emocional e desarrumado, e eu já passei além disso. Isto é uma conclusão lógica. A empresa que construíste é brilhante, mas a sua maior fraqueza sempre foi a sua ligação intrínseca a ti. A tua ambição foi o motor, mas a tua imprudência tornou-se a âncora. Tornaste-te, e, por extensão, a empresa tornou-se um passivo. O mercado perdeu a fé, não na Thor Industries, mas em Marcus Thorne. O conselho reunirá em caráter de urgência esta sexta-feira. Vão votar a tua destituição. O resultado não está em dúvida. Esta proposta é o teu único caminho para uma saída graciosa, uma forma de preservar algum vestígio do teu legado sem a humilhação pública de seres removido à força. Pelo bem dos milhares de funcionários cujas vidas dependem desta empresa, e pelo futuro do nosso filho, peço-te que aceites. Assina os papéis. Deixa-o ir, permite que a empresa sobreviva a ti. Leu a nota 3 vezes. A raiva que esperava não veio. No seu lugar, estava um vazio, um desespero ecoante. Nosso filho. Ela sabia. Um rapaz. O herdeiro que secretamente desejara. A continuidade do seu nome. Ela estava a usar o conceito do seu próprio legado como arma contra ele. Não estava apenas a tirar-lhe a empresa. Estava a apresentar isso como um dever maternal, um ato de proteção para o filho que ele estivera disposto a descartar. Amarfanhou os documentos, o papel grosso resistindo no seu punho, e lançou-os pela sala. Não iria assinar. Não iria render-se. Iria àquela reunião e enfrentá-los. Iria lembrá-los do suor e sangue que vertera em cada viga daquele império. O seu último fio de esperança partiu-se na noite anterior à reunião. Uma chamada de um número desconhecido. Atendeu, esperando outro membro traiçoeiro do conselho ou um jornalista a vangloriar-se. Marcus. A voz era familiar, mas sem o adorno de afeto de antes. Era Catarina. O tom não era histérico nem suplicante. Era frio, transacional. Tentei estar do teu lado, disse ela, a voz plana. Achei que tínhamos algo. Mas tu descartaste-me como se eu não fosse nada. Deixaste-me sem nada. O que queres, Catarina? Perguntou ele, o cansaço na sua voz profundo. Tenho uma proposta de uma editora. Um livro revelador. A minha vida como amante de um bilionário. Estão a oferecer um adiantamento de 7 dígitos. Tenho fotos da cobertura, capturas de ecrã das nossas mensagens, até alguns recados de voz que me deixaste bêbado e sentimental. É um pacote muito apelativo. Achei que, por cortesia, devia saber. A chantagem era tão previsível que era quase aborrecida. Marco soltou uma gargalhada curta e áspera. Era o som de um homem sem mais nada a perder. Vai em frente. Publica. Que mais dano podes causar? Já é só ruído, neste ponto. Vende a tua história. Um silêncio do outro lado. Depois. Foi exatamente o que ele disse que irias dizer, respondeu Catarina, a voz perdendo uma fração da sua frieza. Ele? Perguntou Marcos. O advogado do Sr. Steele, esclareceu ela. Contactou-me na semana passada. Um homem muito educado. Disse que o Sr. Steele considerava que me colocaste numa posição insustentável e que eu tinha direito à compensação pelo sofrimento emocional e pelos danos à minha carreira e reputação. Ele ofereceu-me um acordo privado. É significativamente mais do que o contrato do livro. A voz dela tremeu ligeiramente.
Com um movimento lento e deliberado, como se acontecesse debaixo de água, Marcus Thorne estendeu a mão para a caneta Montblanc de platina sobre a mesa. A caneta com que assinará o negócio que lançar o seu império. A mão estava perfeitamente firme. Retirou a tampa. O clique ecoando na sala silenciosa. Assinou o nome, uma rápida e zangada rajada de tinta. Levantou-se, empurrando a cadeira para trás. Não deixou uma última frase. Não pronunciou uma palavra de desafio. Limitou-se a virar costas e sair da sala do conselho, passando pelos retratos da história da empresa, da sua história. As pesadas portas fecharam-se atrás dele com um clique suave e definitivo. Estava a meio do corredor quando ouviu a voz de Damian Steele, abafada mas clara, através da madeira maciça de carvalho. Agora, para o primeiro ponto de ordem desta nova era. A empresa requer uma liderança imediata e estável para restaurar a confiança do mercado. Acredito que a minha primeira proposta como acionista principal é nomear uma diretora executiva interina. Proponho Isabella Thorne. E é isso. A história de quão rapidamente um império pode cair, e como a pessoa que mais subestimamos pode tornar-se a arquiteta da nossa queda. Marcus Thorne pensava que controlava a narrativa, mas Isabella e Damian Steele mostraram-lhe que as histórias mais poderosas são as escritas em silêncio, paciência, e uma vingança fria e brilhante. O que achaste do checkmate final de Isabella? Marcus era verdadeiramente um vilão, ou apenas uma vítima da própria arrogância? Diz-nos nos comentários abaixo. Vamos ler cada um deles. Se adoras histórias de drama complexo, reviravoltas emocionantes e regresso ao poder, não te esqueças de carregar no botão de gosto, partilhar este vídeo com alguém que adora uma boa história, e, acima de tudo, subscreve o canal e ativa o sino para nunca perderes uma atualização. Temos muitas mais histórias para contar, e não vais querer perder o que vem a seguir.